Holanda flutuante. Diante do agravamento das inundações e da escassez de moradias, a Holanda está vendo um interesse crescente em casas flutuantes. Essas comunidades flutuantes estão inspirando projetos mais ambiciosos liderados por holandeses e nações propensas a inundações, da Polinésia Francesa às Maldivas. Quando uma forte tempestade atingiu em outubro os moradores da comunidade flutuante de Schonse, em Amsterdã, tinham poucas dúvidas de que conseguiriam sobreviver. Eles amarraram suas bicicletas e bancos ao ar livre, fizeram check-in com os vizinhos para garantir que todos tivessem comida e água suficientes e se agacharam enquanto o bairro deslizou para cima e para baixo em seus pilares de aço, subindo junto com a água e descendo para sua posição original após a chuva diminuiu. Nos sentimos mais seguros em uma tempestade porque estamos flutuando, disse T. Boelen, uma produtora de televisão holandesa que se mudou para Schonse há 2 anos. Acho estranho que construir sobre a água não seja uma prioridade em todo o mundo. À medida que o nível do mar sobe e as tempestades sobrecarregadas fazem com que as águas enchem, os bairros flutuantes oferecem um experimento de defesa contra inundações que pode permitir que as comunidades costeiras suportem melhor as mudanças climáticas. Nos Países Baixos, com terras escassas, mais densamente povoadas, a demanda por essas casas está crescendo. E, à medida que mais pessoas procuram construir na água, as autoridades estão trabalhando para atualizar as leis de zoneamento para facilitar a construção de casas flutuantes. O município quer expandir o conceito de flutuação porque é o uso multifuncional do espaço para habitação e porque o caminho sustentável é o caminho a seguir, diz Nienke Van Hensen, vereador de Amsterdã do partido Green Left. As comunidades flutuantes na Holanda, que surgiram na última década, serviram como prova de conceito para projetos de maior escala agora liderados por engenheiros holandeses. Estes não são apenas em países europeus como Grã-Bretanha, França e Noruega, mas também na Polinésia Francesa e nas Maldivas, onde o aumento do nível do mar na nação do Oceano Índico agora representa uma ameaça existencial. Existe até uma proposta de ilhas flutuantes no Mar Báltico sobre as quais seriam construídas pequenas cidades. Viver na água é normal para nossa margem de Bloop. Uma casa flutuante pode ser construída em qualquer linha costeira e é capaz de lidar com aumento do mar ou inundações induzidas pela chuva, permanecendo no topo da superfície da água. Ao contrário das casas flutuantes, que podem ser facilmente desatracadas e realocadas, as casas flutuantes são fixadas à costa, geralmente apoiadas em postes de aço, e geralmente são conectadas ao sistema de esgoto local e à rede elétrica. Eles são estruturalmente semelhantes às casas construídas em terra, mas em vez de um porão, eles têm um casco de concreto que funciona como um contrapeso, permitindo que permaneçam estáveis na água. Na Holanda, muitas vezes são casas pré-fabricadas, quadradas e de 3 andares, construídas fora do local com materiais convencionais, como madeira, aço e vidro. Para as cidades que enfrentam o agravamento das inundações e a escassez de terrenos para habitação, você pode gostar também. A solução medieval holandesa para inundações. Uso em comum de Bangladesh para ostras. Como a maior cidade da África está se mantendo à tona. Koen Olthuis, que em 2003 fundou a Water Studio, uma empresa de arquitetura holandesa focada exclusivamente em edifícios flutuantes, diz que a natureza relativamente de baixa tecnologia das casas flutuantes é potencialmente sua maior vantagem. As casas que ele projeta são estabilizadas por postes cavados a cerca de 65 metros, 210 pés, no solo e equipados com materiais absorventes de choque para reduzir a sensação de movimento das ondas próximas. As casas sobem quando as águas sobem e descem quando as águas baixam. Mas, apesar de sua aparente simplicidade, Olthuis afirma que eles têm o potencial de transformar as cidades de maneiras não vistas desde a introdução do elevador, que empurrou os horizontes para cima. Agora temos a tecnologia, a possibilidade de construir na água, diz Olthuis,
que projetou 300 casas flutuantes, escritórios, escolas e centros de saúde. Ele acrescentou que ele e seus colegas não nos vemos como arquitetos, mas como médicos da cidade, e vemos a água como um remédio. Na Holanda, um país construído em grande parte em terrenos recuperados e um terço dos quais permanece abaixo do nível do mar, a ideia não é tão absurda. Em Amsterdã, que tem quase 3.000 casas flutuantes tradicionais registradas oficialmente em seus canais, centenas de pessoas se mudaram para casas flutuantes em bairros anteriormente negligenciados. Schonse, projetado pela empresa holandesa Space Matter, é composto por 30 casas, metade das quais são duplex, em um canal em uma antiga área de fabricação. O bairro fica a uma curta viagem de balsa do centro de Amsterdã, onde muitos dos moradores trabalham. Os membros da comunidade compartilham quase tudo, incluindo bicicletas, carros e alimentos comprados de agricultores locais. Cada edifício opera sua própria bomba de calor e dedica cerca de um terço de seu telhado a vegetação e painéis solares. Os residentes vendem energia excedente uns aos outros e à rede nacional. Não existe mais essa ideia de um mágico maluco construindo uma casa flutuante em Outhuis. Roterdã, que fica 90% abaixo do nível do mar e onde fica o maior porto da Europa, abriga o maior prédio de escritórios flutuante do mundo, bem como uma fazenda flutuante onde as vacas são ordenhadas por robôs, fornecendo produtos lácteos para mercearias locais. Desde o lançamento do pavilhão flutuante em 2010, um espaço para reuniões e eventos movido a energia solar no porto de Roterdã, a cidade vem intensificando os esforços para integrar esses projetos, nomeando-os edifícios flutuantes como um dos pilares de sua estratégia de adaptação e prova climática. As empresas holandesas especializadas em edifícios flutuantes também foram inundadas com pedidos de desenvolvedores no exterior para projetos mais ambiciosos. A Blue 21, uma empresa de tecnologia holandesa focada em edifícios flutuantes, está atualmente trabalhando em uma série proposta de ilhas flutuantes no Mar Báltico. O empreendimento pode abrigar 50.000 pessoas e conectar-se a um túnel ferroviário subaquático de 15 bilhões de euros, US cifrão 16,9 bilhões e Libra 12,5 bilhões, com financiamento privado para ligar Helsinki, Finlândia e Itália, na Estônia. O projeto é apoiado pelo investidor finlandês e empresário, Engribardes, Peter Vesterbacka. As casas flutuantes também exigem infraestrutura extra e trabalho para se conectar à rede elétrica e ao sistema de esgoto, com cabos especiais à prova d'água e bombas necessárias para se conectar aos serviços municipais em terrenos mais altos. No caso das Schonse em Amsterdã e do prédio comercial flutuante em Roterdã, novas microrredes tiveram que ser construídas do zero. Mas os benefícios podem superar os custos. Rutger de Graaf, cofundador e diretor da Blue 21, diz que o número crescente de tempestades desastrosas e sem precedentes em todo o mundo estimulou urbanistas e moradores a buscar soluções na água. Desenvolvimentos flutuantes, diz ele, poderiam ter salvado vidas e bilhões de dólares em danos no verão passado, quando inundações mortais atingiram a Alemanha e a Bélgica, matando pelo menos 222 pessoas. Se houver inundações, espera-se que muitas pessoas se mudem para áreas mais altas. Mas a alternativa é ficar perto das cidades costeiras e explorar a expansão para a água, diz de Graaf. Se você considerar que, na segunda metade do século, centenas de milhões de pessoas serão deslocadas pelo aumento do nível do mar, precisamos começar agora a aumentar a escala dos empreendimentos flutuantes. Pesquisa: Vitor Hugo Lizard Leonardi.